Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa videoaula. Meu nome é Pedro Bueno e juntamente com Samuel Borges, hoje nós vamos destrinchar um dos temas mais falados e menos compreendidos do nosso cotidiano, a globalização. Ouvimos o tempo todo que o mundo está totalmente conectado por redes de internet supervelozes, marcas famosas e transportes rápidos. Mas será que essa conexão funciona de forma justa para todos? Para responder a isso, vamos analisar a obra de um dos maiores pensadores brasileiros, o geógrafo Milton Santos. Hoje, vamos aprender a enxergar a globalização a partir do lugar onde de fato vivemos. Olá, sou Samuel de Segunda Informática e estou fazendo esse trabalho junto com o Pedro. E eu vou começar aqui falando sobre o Milton Santos. Milton Santos, um grande geógrafo brasileiro, nascido na Bahia, nasceu em 1926 e morreu em 2001. Neto escravizado e filho de professores. Também é doutor de geografia na França e exilado pela ditadura de 1964. Ele venceu o prêmio Walter Ludge, que é o verdadeiro Nobel da Geografia, e é uma pessoa intelectual que pensava o mundo a partir do sul global. Ele criou a famosa frase da globalização de fábula, que eu acho muito interessante, inclusive, algo que me fez pensar o mundo de uma nova forma. Para entendermos o fenômeno da globalização, precisamos entender as diferenças entre a primeira e a segunda. A primeira globalização ocorreu no século XVI, foi marcada pelo colonialismo e pela ocupação física e violenta dos territórios. Já a nossa globalização atual, que se consolida no fim do século XX, é completamente diferente. Ela é marcada pela fragmentação do território por meio das redes sociais. Ela só acontece por conta de uma revolução tecnológica sem precedentes que uniu o avanço dos transportes, o avanço da comunicação de massas e a informática. É o que nos permite enviar dados e mercadorias para o outro lado do planeta instantaneamente. No entanto, Milton Santos nos faz um alerta essencial. Para entender essa engrenagem complexa, devemos enxergar três mundos em um só: a globalização como fábula, como perversidade e como possibilidade. Dando início à globalização como fábula, Milton Santos utilizava esse termo para descrever como que as grandes indústrias, como que grandes potências no mundo utilizam o capitalismo como uma ideia que é benéfica à humanidade, uma ideia que todos têm as mesmas 24 horas, meritocracia, e que todos os que são pobres conseguem se tornar ricos a partir do capitalismo e ter os mesmos benefícios e as mesmas oportunidades. É importante notar que essa fábula tem garras afiadas e gera o que Milton Santos definiu como globalitarismo, uma nova forma de totalitarismo. Em vez de um ditador com armas, agora somos governados por um sistema ideológico imposto pelo grande capital e pelas finanças globais. O totalitarismo exige um comportamento totalmente padronizado. Para termos aceitação social e sucesso, somos forçados a seguir a mesma ideia de consumo e as regras do mercado. Tentar escapar ou pensar diferente gera punição ou ridicularização. A liberdade vendida pelo sistema é uma ilusão que esconde a falta de escolhas reais, pois suas ideologias controlam toda a sociedade. Na globalização como fábula, tem algo que ocorre que é a mídia como um instrumento totalitário e a manipulação geopolítica. Grandes países e potências imperialistas, como podemos utilizar o termo imperialista porque eles moldam o nosso mundo, teoricamente, como os Estados Unidos, a China, podemos até colocar a Rússia nisso, a União Europeia. Eles utilizam a mídia como uma forma de colocar ideologias nas populações, através de notícias, comerciais e outros instrumentos, até como música. Como está no slide, redes de notícias utilizadas como um grande instrumento financeiro e processo globalitário. Poucos grupos globais controlam de forma extremamente eficaz a interpretação de mundo. Notícias não são reflexos puros da realidade, mas sim interpretações que servem a interesses corporativos. O desmonte dessa fábula revela a globalização como perversidade, o mundo real tal como é. Movidas pelo consenso de Washington, modelo focado em juros altos, cortes sociais e privatizações selvagens, nações foram levadas ao colapso. O caso da Argentina em 2001 ilustra bem esse cenário, com indústrias fechando e a classe média caindo na pobreza extrema em poucas semanas.
Essa perversidade se consolida no desemprego crônico, tratado de forma natural por economistas. A pobreza cresce e a desigualdade atinge níveis absurdos, fazendo a riqueza de pouquíssimos bilionários equivaler ao sustento de países inteiros no sul global. Continuando sobre o que o Pedro estava falando sobre a globalização, como realmente é, tem a nova divisão internacional do trabalho, que as grandes empresas deixaram de só focar em algum lugar e começou a se espalhar pelo mundo e, através de vários países, começaram a criar peças para criar apenas um elemento. Como podemos ver na imagem, um avião. Esse avião aqui, ele tem peças de diferentes países, como Estados Unidos, Itália, Japão, Reino Unido, Canadá, Austrália, Coreia do Sul e Suécia. Tudo operando em fluxos fragmentados e geograficamente desconectados. A pesquisa intelectual e inteligência de ponta é concentrada nos países ricos, como da Europa, dos Estados Unidos, no Canadá, e os países que usam a mão para mais força, eles são colocados em países mais baratos, como países da América Latina, podemos dizer da Ásia, da África também, pois a mão de obra é mais barata. Grandes empresas, como a Nike, fecham fábricas em seus países de origem para transferir a produção a nações periféricas, onde exploram a mão de obra sem limites e cronometram o trabalho até a fração de segundo para esmagar salários. Utilizam esses territórios sem qualquer responsabilidade moral, social ou ambiental. Embora reduzam custos drasticamente, os lucros não viram salários justos para os trabalhadores locais. São concentrados nas mãos dos acionistas. O resultado dessa divisão é cruel. Espalham-se migalhas e pobrezas pelo terceiro mundo, enquanto a riqueza se acumula para um pequeno grupo de elites corporativas. Podemos ver também hoje em dia a grande fome, sede e a mercantilização do vital. Atualmente no nosso mundo, principalmente por causa do capitalismo, a fome já não é mais um problema de suficiência alimentar, de alimentos no mundo, mas sim um problema de capital mesmo. O próprio capitalismo cria a fome hoje em dia. Como está escrito aqui no slide, produzimos mais comida que podemos consumir. A fome resulta da nossa organização injusta, da nossa organização social injusta. Países ricos e comunidade europeia pagam prêmios para produtores não colherem apenas para manter preços altos. Isso, nós vemos que, igual podemos utilizar um exemplo, países da Europa, eles pagam literalmente para o produtor colher menos, para que não sofra uma desvalorização no alimento e que falte em algum outro lugar do mundo. Essas teorias sobre a globalização não servem apenas para nos paralisar pelo desespero, mas sim como um convite à esperança ativa. Surge assim a terceira dimensão, a globalização como possibilidade. Milton Santos pontua que nunca tivemos recursos técnicos, científicos e materiais tão avançados para garantir alimentação, moradia e dignidade a todos no planeta. Essas tecnologias já existem, o problema é que foram sequestradas por corporações para gerar lucro e perversidade. No entanto, essa mesma base técnica é a ferramenta que a sociedade pode e deve reconquistar para construir um mundo verdadeiramente solidário. A tecnologia é uma das principais formas da gente diminuir a nossa diferença com a minoria mundial, as pessoas que têm grande poder. Através da tecnologia podemos, como está aqui no slide, fazer uma apropriação popular das técnicas de mar para fins libertários. Através das redes sociais, denunciar coisas que as grandes potências fazem, como a diferença da qualidade de comida dos países da América Latina para os países da Europa. Nós podemos, por meio das redes sociais, ajudar as pessoas mais necessitadas, doando alguma caridade. Podemos fazer manifestações para ter o nosso direito. Tudo isso pela internet, que conecta nós com todas as pessoas do mundo. Essa apropriação tecnológica ganha força ao se traduzir em transformação coletiva via movimentos sociais. A mudança não ocorre de forma individual, mas por meio do engajamento organizado da sociedade. Na Guerra da Água, na Bolívia, em 2000,
a população se mobilizou contra a privatização do recurso imposta pelo Banco Mundial e forçou o Estado a devolver o abastecimento ao controle público. No Brasil, a atuação do MST demonstra esse poder ao articular a luta pela reforma agrária, o desenvolvimento do campo e a formação política na Escola Nacional Florestan Fernandes. Esses exemplos provam que a organização popular a partir de baixo é capaz de enfrentar as imposições do capital financeiro internacional. A necessidade de um Estado socializante é algo extremamente importante que tem que ocorrer, porque as entidades privadas sempre estarão pensando no lucrativo e não no social, sempre em querer lucrar. O Estado é o único órgão que consegue meio que juntar tudo e organizar de uma maneira sem olhar para o capital, mas sim para o social. Como está aqui no nosso slide que o Pedro fez, o Estado é o único agente capaz de desmanchar diferenças profundas através do planejamento do território. A exigência de libertar o poder decisório das garras de organismos financeiros não eleitos, como o FMI e o Banco Mundial. Finalizamos com o convite de Milton Santos, descolonizar o nosso pensamento. Não podemos aceitar passivamente as regras do globalitarismo. Precisamos recusar barreiras impostas e ter a audácia de pensar o mundo a partir da nossa própria realidade. A esperança não é uma espera passiva, mas uma força ativa construída com estudo, solidariedade cotidiana e a união coletiva. Já convivemos com as tecnologias do futuro. Cabe a nós decidir se elas servirão ao lucro de poucos ou à dignidade de todos. Pensem criticamente e tenham cuidado com os discursos que desvalorizam nossa história e nossa capacidade de transformação. Nossa aula se encerra por aqui. Em caso de dúvidas ou sugestões, os e-mails dos participantes estão disponíveis na tela para o contato. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.